Esse massacre do Paris Saint-Germain foi uma aula exemplar. O que faltou pro Real Madrid hoje? Bom, pessoal, hoje tivemos um jogaço de PSG contra Real Madrid. O que vimos hoje foi um baile do time francês. O Real Madrid praticamente não conseguiu ficar com a bola no pé durante os 90 minutos. Vamos ver a reação da mídia com a goleada que vimos hoje. Nós tivemos o privilégio de assistir uma aula de como se joga futebol, de como se agride, de como tem o domínio com a posse de bola, de como força o erro da defesa adversária, da saída de bola, de como se joga em velocidade, movimentação, toque, infiltrações, enfim, o primeiro tempo do PSG foi de manual do futebol. Se você quiser dar uma aula de futebol, né, para garotada, você pega o primeiro tempo do PSG hoje e mostra como se vence uma partida contra qualquer equipe, seja ela qual for o adversário, o tamanho do adversário. Era o Real Madrid. Em 9 minutos estava 2-0, em 25 minutos estava 3-0 e poderia ter sido 4, 5, 6 no primeiro tempo. O segundo tempo já foi outro tipo de aula. Foi aquela aula de como administrar uma vitória quando o time adversário também é muito forte e vem para cima. Também foi outra aula, toque de bola, domínio, chamando o Real Madrid para cima, arrumaram uns 2, 3 contra-ataques, poderia ter feito o quarto gol antes, o jogo poderia ter terminado 5, 6 para o PSG, porque foi um domínio completo, com 2 tempos de domínios diferentes. Agressivo para amassar, para atropelar, para marcar gols, e o segundo de administração, toque de bola e de controle. Luiz Henrique é um fantástico treinador. O que ele conseguiu no PSG é uma coisa admirável. Primeiro, teve moral para chegar lá e limpar a casa. Dispensou as grandes estrelas, jogador que vira influencer, e trouxe jogadores que têm comprometimento, que querem vencer, que têm fome de títulos. E é isso que nós estamos vendo. Um time coletivo que, em primeiro plano, vale o time, e as jogadas individuais de cada um acontecem só para matar o jogo. Dembélé fez um primeiro tempo sublime. Na minha opinião, vai ganhar a bola de ouro da temporada 24-25. Provavelmente vai ganhar o The Best também. O Luiz Henrique vai ganhar o prêmio como melhor treinador da temporada. E muitos outros jogadores do PSG vão entrar na seleção da temporada, lá da FIFA e também da France Football. Então foi uma aula exemplar de como se joga futebol. O PSG é o melhor time do planeta, aquele time que joga o melhor futebol e que o ciclo parece que vai ser longo. Vamos falar do Botafogo sim, e do feito gigante do Botafogo sim. Por quê? Porque esse massacre do Paris Saint-Germain em cima do todo poderoso Real Madrid, ele só torna ainda mais gigante o feito do Botafogo nesse Super Mundial, galera. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, e não me venha com lorotinha. Ah, mas era fase de grupos, não era mata-mata, que se dane. O Botafogo simplesmente venceu do Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid hoje, que venceu o Bayern de Munique com 2 jogadores a menos por 2-0, fazendo o segundo gol com 2 jogadores expulsos, que atropelou o Atlético de Madrid 4-0 e que venceu a final da Champions League por 5-0. Isso sem contar que tirou o Liverpool da Champions League, o todo-poderoso da temporada, junto com o Paris Saint-Germain. E o Botafogo, time brasileiro, venceu esse time. Porra, então não tem que ter dificuldade para valorizar, cara. O que o Botafogo fez? Ficar procurando justificativa. Ah, não, poupou fulano, poupou ciclano. Ah, não, era fase de grupos. Que se dane! O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, que está atropelando todos os poderosos do futebol europeu. Então tem que reconhecer, foi foda demais o feito do Botafogo e se tornou ainda maior hoje. O maior clube do mundo, o Real Madrid, ele foi espancado pelo Paris Saint-Germain, que foi vencido pelo Botafogo. Vocês viram o que aconteceu com o Real Madrid? O Paris Saint-Germain ganhou de 4 e olha, foi pouco, foi pouquinho. Olha do que o Fluminense escapou. E é o que eu falo, gente, se o Botafogo jogar 1000 vezes contra o PSG e o PSG jogar sério, pra valer, decidindo alguma coisa, é isso que dá, gente. Parem de se enganar.
Se o Real Madrid, que é o Real Madrid, tudo bem, não tá uma maravilha, mas é o Real Madrid, tomou de 4 do Paris Saint-Germain, vai. Para, que tá ficando feio, para. Quem sou eu para ensinar o Mbappé a jogar? Não tenho essa pretensão, considero o Mbappé, inclusive, potencialmente o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que o PSG dá uma lição, cara, de montagem de elenco, de gestão, porque assim, não basta você reunir os melhores jogadores do mundo e falar assim, vai lá, joga aí, porque se fosse assim, futebol era muito fácil. Você pega o dinheiro e compra os melhores do mundo. E o PSG, desde que se desfez de Messi, Neymar e Mbappé, um trio de ataque que poderia formar o melhor trio da história de um clube de futebol, por exemplo, pela capacidade deles, ele subiu muito, jogando de um jeito coletivo, claro que com excelentes jogadores, excelentes, né? O Kvaratskhelia é excelente, o Dembélé é um grande jogador, mas individualmente nem se compara com o que eles tinham. Mas o time de hoje é muito mais solidário, é de pé em pé, sem egoísmo, e é uma aula, na minha opinião, de gestão, de tática e de solidariedade, porque não adianta só ter craque, você tem que ser um time, e o PSG é um time e é um timaço. O que faltou para o Real Madrid hoje conseguir de fato fazer um jogo parelho com o Real, sobretudo no primeiro tempo? A gente já sabia que a gente ia enfrentar um time muito intenso, a gente sabe do potencial, do que eles vêm na crescente, na temporada, e eu acho que mais intensidade, igualar na intensidade, igualar nos duelos, o querer jogar, porque a gente sabe que quando a gente iguala todos esses quesitos, a gente depois as qualidades sobressaem. Então acho que faltou mesmo um pouquinho de atenção e intensidade. O início de um novo trabalho do Xabi Alonso, que assumiu o comando da equipe para a Copa de Clubes, está nessa conta também? De que maneira? Cara, eu acho que a gente tá assimilando, tá fazendo as coisas do que o Xabi está pedindo. Agora é questão de tempo. Eu acho que a gente veio demonstrando desde o primeiro jogo até agora, eu acho que teve assim evolução. E agora dar seguimento. Agora é descansar, esquecer o que já aconteceu hoje e para a próxima temporada voltar bem melhor. É muito diferente do Ancelotti, o trabalho, a visão, o que ele está pedindo para vocês? Cada um tem uma maneira diferente, né, de pensar, né? Ele impõe bastante, ele treina bastante com a gente, ele gosta de estar no meio do treinamento, ensinar. Galvão também deu sua opinião através do seu Instagram. Que chocolate! PSG deu uma aula de futebol para cima do Real Madrid, com um primeiro tempo fulminante, 2 gols em menos de 10 minutos. Que time é esse? Eu vi pessoalmente o que fizeram em Munique com a Inter de Milão. 5-0. Hoje, 4-0 no Real Madrid. Fora o show, o trabalho do Luiz Henrique é fantástico. Quando tinha Neymar, Mbappé, Messi, os jogadores mais caros do mundo, o PSG nunca jogou nem parecido. E agora, depois do jogo, ele mesmo disse que após ganhar tudo na França e a Champions, vai para cima do Chelsea PQ, esse time vai fazer história. E você, o que achou do jogo de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.